Boa noite. Oi, Isabela. Isa, me conta uma coisa, tá dando pra escutar a música no fundo? Tá baixo, tá alto? Como que tá isso? Que hoje nós vamos ficar com musiquinha no fundo. Vai me contando. Vamos esperar um pouquinho. Oi, Gabi. Bem-vindas, queridas amigas. Sempre bom estar aqui com vocês. Gente, hoje eu não vou tocar violão. Hoje vou suspender o violão. Coloquei uma musiquinha de fundo, vai me falando se tá alto, se tá baixo, como é que tá isso. Maravilhosa você, Gabi. Saudade. Bom, tá bom o som dando pra ouvir. Legal, Isa. Muito bom. Se estiver muito baixinho também, avisa, tá? Bom, hoje o assunto é a cereja do bolo, praticamente, né? Eu poderia dizer que uma vez que a gente vestir este conhecimento, nós chegamos na estação final do Expresso da Natureza, né? A gente primeiro eu gosto de falar, né? Tem uma diferença muito grande entre ouvir ou ler, né? Entender, compreender e absorver, vestir aquilo de fato, com tudo o que tem direito de consciência naquele fato e levando para o cotidiano. Aí sim a gente realmente começa a se ver de forma diferente, né? Ver a expansão da consciência acontecendo mesmo e ver a realidade também de forma diferente. Então, por isso que às vezes eu fico repetindo as mesmas falas, a mesma coisa de maneira diferente, porque aí nós vamos trazendo isso para a consciência, absorvendo o conteúdo, absorvendo o conhecimento para ter essa percepção diferenciada e essa expansão de consciência. Mas todo esse auge chega quando você realmente veste, concebe este tema de hoje. Nós vamos falar sobre os gêneros mentais e o fluxo da vida. Isso porque a gente está dando nomes, né? A gente está tentando identificar coisas separadamente, mas na verdade é sempre uma coisa só. Essa é a nossa maior dificuldade, entender a coisa como uma coisa só. A gente sempre quer separar. Se é assim, então não é assado. Se é assado, então não pode ser daquele outro jeito. E aí a gente fica sempre separando. Quando na verdade a gente precisava entender isso como um todo. Então, antes de falar sobre essa perspectiva do masculino e do feminino, né, dos gêneros mentais e o fluxo da vida, eu vou voltar um pouquinho e falar também dessa nossa forma de ver as coisas separadas, né? Matéria e onda, partícula e onda. De um modo muito simples, muito simplista, a gente poderia dizer que há um fluxo de energia, um fluxo de vibração
que fica incidindo ali permanentemente, um fluxo que está em tudo, e com aquele fluxo energético, as partículas dos átomos vão se juntando e se animando, né, em matéria. E aí temos esses campos visíveis que a gente consegue ver com os olhos. Então é como se os átomos fossem as pecinhas do Lego. Gosto dessa analogia. As pecinhas do Lego, e com essa frequência ali fazendo aquilo se anima e temos cenários. Por isso que eu gosto muito dos experimentos de cimática. A gente entende ali como aquela areia se configura em formas geométricas a partir da oscilação de uma frequência. Então a gente entende, faz uma forma geométrica e aumenta aquela frequência, outra forma geométrica mais complexa, porque aumentou a frequência. Então nós estamos sujeitos a essas frequências. Muitas frequências, mas tem aquela do todo, tem aquela do cosmos, que está criando toda essa estrutura, está mantendo cada astro, corpo do sistema solar no seu lugar, o planeta Terra do jeitinho que ele é, cada planeta do jeitinho que ele é, cada ser do jeitinho que ele é. Tem um fomento dessa energia full time que faz as pecinhas ficarem sempre nessa configuração material que a gente enxerga com os olhos. E ali vamos entendendo como esse eletromagnetismo, que é uma coisa só, eletromagnética, mas ao mesmo tempo tem duas coisas acontecendo simultaneamente ali, o elétrico e o magnético, certo? Que juntos, fluindo essa energia eletromagnética, conectam átomo com átomo e temos uma matéria, temos vida, temos coisas físicas. Então, tudo que é visível tem essa incidência do eletromagnetismo ali, que é como se fosse a argamassa dos tijolinhos. Faz aquilo virar uma forma. Tá indo bem aí, gente, nessa linha de raciocínio? Vai me falando e, por favor, tirando dúvida. O conceito que a gente está chegando, afinando, é que sempre tem uma inteligência por trás dessa estrutura visível, ou seja, por trás desse eletromagnetismo que está animando a coisa toda aqui, certo? Então existe uma inteligência no sentido de que é perceptível que tem uma intenção e um propósito na coisa toda, porque eu não tenho a menor dúvida de que é muito inteligente o ecossistema. Toda maneira sistêmica que acontece na natureza tem muita inteligência ali, não é aleatório, né? Tem cabimento, tem um algoritmo ali atrás, tem uma matemática fina, que os físicos ainda camelam para poder chegar nessa matemática, mas que há uma matemática, isso não tem dúvida. Então tem inteligência neste fluxo, neste acontecimento das coisas físicas, das coisas materiais,
tá? Porque a gente está enxergando matéria, mas na verdade é matéria e eletromagnetismo que está juntando um átomo com o outro, certo? Por isso que tem esse corpo. É um conglomerado de átomo. O que está segurando aqui? Um eletromagnetismo, uma força eletromagnética que tem a intenção de estar produzindo esse corpo. Estou indo muito no simplista, mas no 9 vezes fora sobe 2 é essa grande visão. Átomos e essa força, não sei se é força o nome, mas esse fluxo eletromagnético que acontece a todo tempo. Lembrei do áudio que você me mandou sobre o mês de julho. Vamos falar sobre ele também, Gabi. Por partes. Primeiro, estamos entendendo que existe uma energia eletromagnética e ela por si só é a junção de duas propriedades peculiares ali, diferentes uma da outra, tá? Ao mesmo tempo que este campo conecta, né? Ele aproxima corpos e afasta outros, tem uma direção certa, uma intenção certa, um propósito naquilo. Então tem sempre uma intenção e um propósito agindo juntos. Bom, entendido que aí tem uma inteligência, nós vamos passar para a semelhança que tem na nossa consciência, também criando, também produzindo cenários e também atuando neste cenário que a gente já está inserido. Nós temos aqui o nosso campo eletromagnético, mas nós temos os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. E esses vão interferindo neste campo eletromagnético através dessas duas manifestações. E cada uma vai fazer um efeito nesse campo. O pensamento elétrico e o sentimento, que quando pronuncia os nossos vórtices, né, que eu falei no Expresso da Natureza passado, quando nós manifestamos a energia do sentimento, nós modulamos essa parte da onda, aonde dita com quem nos conectamos. Essa propriedade de conexão, entende-se que é uma atividade da força feminina. Nós vamos começar a entender o masculino e o feminino além daquilo que a gente conhece com o nosso ego ou essa separação que a gente faz de eu sou mulher, então eu tenho feminino, você é homem, então tem masculino, ou o machismo e o feminismo do que a sociedade se apresenta. Não é porque não tem nada a ver, tem tudo a ver, mas a gente precisa ressignificar as coisas, voltar uns passinhos para trás, entender essa unicidade dentro de nós, e aí nós vamos conseguir perceber por que o cenário acaba pendendo mais para um lado do que para o outro. É muito difícil a gente acompanhar uma linha de raciocínio dessa com a live, porque tem muita construção de
consciência e de conceitos, de conhecimento nesse meio, mas vamos tentando. Então nós temos essa energia masculina e feminina também dentro de nós, no sentido de entender que as projeções de pensamento que geram criações, intenções, movimento da nossa energia é entendida como uma energia masculina, que é aquela que dá o movimento da coisa para ser fecundado, é a criação em si. E temos o sentimento entendido como uma força energética feminina, que nos habilita, capacita de nos conectar, qual é o propósito da coisa, com o que eu estou combinando, por que eu estou fazendo aquilo, aonde que eu estou me conectando. E essas duas coisas, na verdade, é uma coisa só, não tem como não caminhar junto. Por mais que a gente está criando sem perceber qual é o propósito, tem um propósito embutido que talvez a gente está no inconsciente, nós não estamos percebendo. Talvez não seja um propósito tão agradável de se perceber, mas existe e está ali. Qual é a ideia? Entender que isso sempre acontece junto e começar a fazer uma coisa coerente entre o nosso gênero mental masculino e o nosso gênero mental feminino. E entender que a projeção da vida, da manifestação da vida, sempre tem não só essa junção, mas entender que esta junção é ininterrupta, é impossível fermar, não sei se essa palavra é italiano, parar o eletromagnetismo. Não tem botão offline na nossa energia. Então, entender que essa energia ela é full time, ela acontece o tempo inteiro, seja consciente ou não, e essa energia fluindo gera vida, gera cenários, gera comportamentos, ações, matéria no final das contas, expressões, experimentações. E no geral do universo é exatamente assim que também acontece. Não existe uma coisa sem a outra. Essa tríade acontece full time, masculino, feminino, em ação, gerando vida, gerando matéria, gerando agora, momento presente, que é a única coisa que a gente tem, é o único momento onde os átomos estão ali, vibrando. O resto é tudo suscetível, o ontem, o amanhã, tudo é suscetível. Suscetível a quê? A mudança, qualquer osciladinha neste campo que está vibrando ininterruptamente, que é o masculino e o feminino juntos. Para o universo não tem separação masculino-feminino, é uma coisa só. Mas para a gente experimentar conhecimentos, para a consciência experimentar a vida, foi separando, esmiuçando, indo mais fundo na experimentação, até que, pluf, se separou para experimentar a vida a partir daquilo. Mas não há vida sem isso junto. Não há como criarmos sem isso junto.
tanto que isso existe dentro de cada um de nós. Mesmo eu tendo um corpo onde o meu órgão reprodutor é o feminino, entendido como feminino, dentro de mim, na minha capacidade de consciência, de criar, de trabalhar com eletromagnetismo, eu tenho os dois. E não é porque eu tenho um corpo de mulher que o meu gênero mental masculino não possa ser o mais exaltado nas minhas criações. E aí nós vamos começar a entender a sociedade, né? Como nós estamos mais preocupados com o pensar do que com o sentir. E isso todo mundo, homem, mulher, amigo, amiga, amiga, amigo, independe isso, né? Aí nós vamos começar a entender também nossas relações, porque se eu tenho uma tendência a criar mais com o pensamento e eu quero me unir com alguém em convivência, seria mais fácil de combinar se essa outra pessoa tivesse o outro lado mais exaltado, porque aí a gente poderia realmente combinar, porque senão é os dois que querem decidir aonde que vai, ou os dois que querem se preocupar com quem que tá, o que está acontecendo e se nós estamos felizes e contentes, porque tanto faz para onde que a gente está indo, desde que a gente esteja feliz e contente. Escolhe você uma vez o lugar, fica aquela coisa, não, escolhe você, enfim. Tô sendo muito genérica, é um assunto muito cheio de nuances, cheio de percepções, mas que fique claro, é a cereja do bolo. Uma vez que você entende essa tríade, a gente entende nossa existência em manifestação, começa a conseguir entender por onde que eu vou quando eu quero me conectar com o planeta Terra, quando eu quero me conectar com o todo, né? Como que eu faço para unir a minha consciência a isso, buscando essa comunhão, buscando essa compreensão. Outra coisa que fez sentido para mim quando eu entendi esse fluxo, que é uma ação, é um fluxo em ação, é uma energia que não para nunca, e ela flui masculino e feminino e vida, o tempo inteiro, dentro de mim também, em todo o cosmos, é sempre este fluxo maior. Ele que cuida das minhas células. Então, quando eu trago isso para dentro de mim, foi aí que eu comecei a entender um pouco aquela história de Deus existe em mim. Também não gosto muito de falar sobre religião, Deus e filosofias e todas essas coisas, porque eu acho que é muito, muito, muito pessoal. Mas aquilo que eu entendia de Deus foi mudando completamente quando eu fui trazendo essa percepção de que é uma coisa que Deus é um fluxo, se tornou um fluxo para mim. Não é uma entidade, é uma ação, é uma coisa que está acontecendo dentro de mim. É um fluxo com códigos, com conhecimento, com energia psíquica junto, de benevolência, de equilíbrio, de segurança, de abundância, de alegria, de expressão de dons, e aí eu vou entrar na vida. Ele acontece
provocando o meu pensar e o meu sentir, se isso estiver disponível, porque eu posso estar ocupada com a minha consciência querendo produzir, ou interromper essa necessidade de produzir com as minhas expressões primárias e abrir para receber de onde? Desse fluxo que já está acontecendo aqui. Então este fluxo entra na minha consciência, no meu pensar e no meu sentir e produz vida. O que é isso? Através dos meus dons, das minhas habilidades, que não são meus egoisticamente, são divinos, são oriundos dessa liberdade que tem, deste fluxo natural, que é Deus, que é a natureza, que é X, esse fluxo que não é a minha consciência, expressando através de mim. E esses dons e essa habilidade tá aqui para quê? Para que eu tenho isso? Para ganhar o meu salário do mês? Óbvio que não. Tá aqui para eu exprimir vida, para eu ser aquilo que eu vim ser, servir a mim e aos demais, à evolução, ao todo. Então essa energia que circula sem parar, isso é muito lindo, não tem modo avião, não tem offline, nem dormindo. Tá o tempo todo aqui, fluindo, células morrendo, células nascendo, meu corpo acontecendo, e essa energia inteligente e amorosa disponível, preenchendo o meu pensamento e o meu sentimento, fazendo com que eu me ofereça em vida. Isso se torna Deus dentro de mim. E isso se torna um Deus super palpável. Olha que maluco, por quê? Porque é eletromagnetismo e átomo, que eu poderia olhar numa experiência, que os cientistas poderiam pesquisar se tivesse interesse, e infelizmente ainda não estamos com esse interesse todo. Mas não é tão místico. Óbvio, eu não estou querendo dizer, nossa, sim, encontrei, né, Deus mas também não é a distância. Nós estamos aumentando um pouco esse patamar de misticismo, porque também não precisa ser tão místico. Isso pode chegar num patamar de compreensão melhor, para eu poder trazer isso para a minha vida, para o meu cotidiano, para o meu dia a dia. E como seria isso? Seria uma cocriação, finalmente, onde eu abro mão das minhas projeções isoladas dessa energia do fluxo da vida que acontece em mim e faria uma ação combinada, prestando atenção mais no meu momento presente, que é só aqui no presente aonde eu consigo entrar em contato com esse fluxo que está acontecendo aqui. Porque esse fluxo não tem ontem nem amanhã. Esse fluxo é. Por isso que eu falei, Deus deixou de ser uma entidade. Deus é assim, é acontecendo dentro de mim, a todo tempo, no agora. Tá muito louco esse papo, realmente. Eu vou abrir para dúvida e ver se está dando para entender. Heloísa querida, tá dando para entender? Que ideia linda. Olha, a coisa mais maravilhosa que tem é a gente se abrir, trazer vestir esse conhecimento. Porque quando a gente abre e veste isso, aí sim nós vamos abrir caminho para a expansão de consciência. Por quê? Só tem um jeito da gente sentir esse fluxo da vida dentro de nós, que é duas coisas são importantes. E é legal até de eu fazer um dia
uma live só disso. Não precisa dessa parte para entender. Duas coisas. Nós precisamos de uma coisa, rendição. Mas a rendição precisa acontecer nesses dois aspectos. Mental eu sempre digo que é tudo. Pensamento e sentimento. Precisa acontecer nesses dois aspectos. Pensamento e sentimento. Por quê? Porque é o mesmo canal. É o mesmo campo eletromagnético, tá? E o fluxo de Deus, o fluxo da vida, do todo, está acontecendo aqui. Mas se eu, com meu pensamento, estou querendo controlar o mundo, eu estou produzindo, a energia está saindo deste canal. Se está saindo o tempo inteiro, porque a minha mente é tagarela, ela não para de falar um minuto, de controlar um minuto, ela não cala a boca nunca. Então fica aquele negócio, saindo. Se você está tocando uma música, você não vai ouvir a música que está tocando lá no fundo. E quando que a gente para de falar, não, eu vou controlar, eu vou falar. Quando que a gente para? Quando a gente se rende. Porque não existe o ego falar, olha, agora eu falei demais, vamos ficar assim. A gente tenta fazer isso numa meditação, assim, duras penas, porque ainda não é importante a gente controlar tudo. Então, quando é que acontece isso? Quando você não aguenta mais. Você desnudou o seu ego, você acabou com ele, porque você viu que você só quebrou a cara seguindo essa neura de controle. E aí a gente se rende quando não aguenta mais. Aí se rendeu mentalmente. Um passo. E estamos lá ouvindo o fluxo de Deus, ouvindo o fluxo da vida? Não estamos. Então por quê? O que está acontecendo? Não nos rendemos aqui, no sentimento. Não nos rendemos na alma. Não confiamos. Não estamos com o nosso amor. Sabe aquela ideia que a gente tem que eu preciso... Com quem que eu posso contar nessa vida? Faça essa pergunta do modo mais íntimo que você consiga. Com quem que eu posso contar? Posso contar com a minha mãe? Posso contar com aquele amigo? Posso contar com meu marido? Até onde nós podemos contar com essas pessoas? Porque como a gente viveu uma vida olhando tudo separado, desconectado dessa energia que nos abastece livremente, ficamos sem amor, sem ter com quem contar, não nos sentimos pertencentes. Então essa ideia de ter com quem contar, a gente está querendo preencher com o amiguinho, com a família, com o marido, a esposa, os filhos, né? E ficamos ali, presos no externo. Então nós conseguimos juntar com esse fluxo da vida quando fazemos essa segunda rendição, que é do amor. Com quem que a gente pode contar realmente? Quando a gente se vê sem ninguém para contar. Não tenho ninguém para contar, não posso contar com ninguém neste plano físico, pessoa. Então aí todo o nosso amor, toda a nossa energia encontra quem? A gente mesmo. Mas a gente mesmo quem? Porque aquele ego lá já se rendeu e falou, eu aqui não tô mandando nada. E aí quem que a gente encontra? A alma. E aí a gente vai contar com a alma, mas isso não é lá. Isso é em todo sentimento envolvido, sabendo que
com quem que você realmente pode dar a mão e falar, vamos tocar a vida junto. Quando você faz essa entrega para sua alma, para o seu coração, para o amor maior, para este fluxo, entenda como for, mas o lugar é o mesmo onde nós vamos encontrar. Quando você combina isso, aí você vai sentir Deus se pronunciando dentro de você. É o que os yogis chamam de samadhi. É o que muitas filosofias falam de bem-aventurança. É a iluminação, é esse amor preenchendo completamente o seu corpo a ponto de você só se ver alegre e com aquele sentimento de segurança, de pertencimento verídico. É bom também falar sobre isso, que a gente tem a impressão de que quando a pessoa ilumina, pronto, ela virou o Buda, Jesus, ponto. Não. Não é um botão on, pronto. É um estado de vibração. Então está super suscetível. Então eu diria que o início são breves lampejos que você tem dessa energia do todo, pá, no seu corpo. E você fala, cara, o que foi isso? E fica 3 dias vendo os verdes da planta diferente e aquela sensação de gratidão, de amor incondicional, e aí aquilo está suscetível a ir voltando, porque nós estamos imersos, né, nisso. Eu fico lembrando quando eu li Cartas de Cristo, que é ótimo, esse livro é ótimo, né, sai fora do religioso, ele tem muito bacana, aconselho a leitura. E aí lá ele conta mais ou menos como é que foi a história de Jesus, diz que é o próprio Jesus contando sua história. E aí eu começo a entender como vira e mexe ele tinha que ir para as colinas, ele tinha que se ligar de novo, porque é aquela oscilação, né? E você vai voltando com energia para a linha de frente ali, pro bonequinho do jogo, aí ele começa a querer entrar de novo naquele jogo, você fala, pera, vamos voltar e vamos de novo pro fluxo, vamos conversar lá em cima, vamos nos conectar novamente. Como é que é, gente? Tá muito pirando tudo isso? Entendo perfeitamente, concordo plenamente. Márcia querida, que bom te ver por aqui. Eu estava tentando entender a ideia de que Deus está dentro de mim. Hoje ficou mais claro. Não é comigo mesmo e Deus. Não é verdade isso, gente? Sabe outra coisa que vem muito para mim? Lembra aquela frase muito que eu venho do católico, né? Mas muito, dá até vergonha de falar, porque eu não frequento nem nada. É porque na minha época era assim, a gente é batizado, enfim, essas coisas. Mas não frequento e tal. Mas eu lembro que falava assim, que a gente é a imagem e semelhança de Deus. E eu ficava pensando, como é? Deus é tipo uma pessoa, uma entidade. Não tornava para mim. Nossa, agora fez todo sentido. Porque esse fluxo masculino e feminino que gera vida, que gera meu corpo, que controla todos os sistemas das minhas celulinhas lindas que fazem isso e fazem o planeta e tudo, essa consciência, porque eu não tenho dúvida de que isso tudo é muito inteligente, essa consciência é uma mente eletromagnética cósmica, porque é sempre o eletromagnetismo e átomo, eletromagnetismo e átomo. Então, nós estamos falando a mesma língua, eletromagnetismo
e átomo de uma consciência infinitamente superior que a minha, que não tenho essa capacidade de criar uma flor, de criar um rim, de criar né? Mal conseguimos fazer computadores avançados, né? Mas com a minha consciência, eu também cocrio com o eletromagnetismo, com o meu pensar e o meu sentir. E também na mesma atividade eletromagnética, criando cenários, criando atitudes, comportamentos, conexões, vínculos amorosos, legados. Se tivéssemos conectados a ele, estaríamos sendo flores lindas, né? Diz que o reino vegetal é o que mais é fidedigno ao fluxo da vida divino, o fluxo, essa expressão vida, né? Porque vem essa informação eletromagnética que pega na consciência, mas nós estamos atuando e desenvolvendo, expressando ela. Quem está expressando ela melhor do melhor? As plantinhas que a gente vê, as flores, como elas são minuciosamente belas e matemáticas, são expressões puras desse fluxo da vida. Nós também poderíamos estar aí executando, servindo ao reino humano. Que reino humano? Reino mineral, reino vegetal, reino animal, reino humano. Cada um foi fazer o seu mundinho da sua cabeça. Cadê a expressão da vida atuando dentro de mim? Larguei, não tô nem ouvindo ela. Fiquei com a minha energia lá embaixo e tô querendo os coleguinhas para me abastecer. Gente, tem muito para falar sobre isso, mas a mensagem é praticamente essa: que há um masculino e feminino dentro de cada um de nós. Nossos gêneros mentais do pensar e do sentir precisam dessa coerência, da gente entender qual é a intenção e o propósito de cada coisinha que a gente faz e, quem sabe, dar a oportunidade de liberar estes canais de forma egóica, de maneira que possamos deixar que este fluxo da vida também vá se pronunciando. A única forma de deixar que ele se pronuncie é no agora, no já, no presente, improvisando, sendo, se percebendo no momento presente. Não há planejamento, nem business plan. Travou? Travou? Vou repetir, não há planejamento, não há business plan, não há projeção, não há controle. É um já, no agora. Estou aqui, ouvindo Deus, ouvindo este fluxo, me colocando à disposição para perceber o meu momento presente e agir. Com o quê? Com os meus dons e habilidades, com aquilo que está me pedindo ação naquele momento, certo? Hoje não toquei, não vou tocar hoje, gente. Tá essa musiquinha aqui no fundo pra gente ir sentindo, mas vou conduzir uma meditação. Alguém tem alguma dúvida com essas coisas que eu falei? Oi, Edson, depois você volta para ouvir desde o começo, tá? Eu ficava imaginando uma chama dentro de mim. Que triste nos perdemos.
mas vamos nos achar, porque esse é o caminho, tá? Que nós estamos, vamos indignação iluminada, né? Ai, que horror, mas vamos pegar o negócio, vamos mudar. E agora eu vou pegar essa deixa, imaginando uma chama dentro de mim. Eu gosto muito da ideia da chama trina. Por quê? Porque eu vejo a chama entendendo como uma frequência, uma luz, uma intenção em forma de luz. Gosto muito. E a chama trina, ela nos representa nessa tríade que eu acabei de falar. Então, na região superior, o dourado chameja, né, ilumina, abre espaço para a inteligência, para o conhecimento. E eu tô falando de fluxo do todo, tá? Fluxo do todo agindo dentro de nós. Nessa região, imagina o dourado e todos os códigos, os conhecimentos, o discernimento, serenidade, toda essa energia do cosmos aqui, no dourado. Centro do corpo, rosa, que é a chama, a luz, a parte magnética, elétrico, magnético, amor incondicional, propósito, compaixão, perdão, com que nós estamos conectando, o servir, o doar, certo? Região central, rosa. E o azul é a parte de baixo do corpo. O azul eu entendo nossa conexão direta com a natureza, com o ecossistema, com a terra, mas mais do que isso, com a vida, com a fomentação da vida, nossas pernas, o próprio caminhar, o ser em si. Ou seja, com essa inteligência e com este amor, eu sou, eu ajo, eu expresso essas energias. Isso tem a ver com várias filosofias. Eu estou falando da chama trina, que vem, não sei direito de onde que vem isso, mas talvez da grande fraternidade branca. Mas se você buscar nas filosofias, na religião, temos sempre essa tríade, temos sempre essas três energias, né? O dourado, o rosa, o azul, ou a expressão do feminino masculino e a vida, naquele evento de Isaac, do Buda, também tem essas três energias, enfim. Como eu falei, é informação pra caramba, né? Mas vamos fazer uma meditaçãozinha e eu vou tentar trazer um pouco dessa expressão da chama trina. E isso, Heloísa, vê desde o começo, eu comecei falando já logo no começo e tem muita informação, né, embutida. Vamos lá, minha gente querida. Tá dando pra ouvir essa musiquinha de fundo? Vamos. Sai sempre do coração de Jesus também. Jesus, o nosso amigo que mostrou o caminho, ele entendeu isso e ficou tão emocionado com toda essa história, sentiu isso na pele, viveu isso e trouxe essa expressão para nós, mostrando como caminho. Eu gosto muito de tudo que tem a ver com ele, né? Mas às vezes a gente encontra vários Jesuses por aí, né? Tem muitas interpretações. Então, mas eu sou super fã, assim, eu gosto. Eu sempre falo, leia esse livro, Cartas de Cristo. É muito bom mesmo. Tá, então vamos lá, gente, senão fica apertado. Vamos fazer o seguinte. Vamos nos ajeitar.
mas já com essa intenção, gente, de puxar toda essa ideia que a gente conversou, abrindo espaço mesmo. Não é importante a tagarelice da mente agora, toda essa necessidade de controle. É importante a gente aquietar um pouco e observar. Fecha os olhos e acomoda a sua coluna bem retinha e respira profundamente, fazendo uma respiração bem prolongada. E na exalação vai soltando essa necessidade de controle, soltando verdadeiramente, entendendo que esse fluxo maior, que é infinitamente maior, de uma consciência superior, muito mais superior do que a nossa, muito mais inteligente, muito mais coerente com a expressão da vida. É a gente reconhecer a nossa pequenez, a nossa pequenice, como a gente é pequenininho, e ao mesmo tempo como é importante a nossa expressão da vida, como é importante essa cocriação. Vamos abrindo espaço para sentir o que essa energia do fluxo da vida tem para nos mostrar. Não há esforço, não é necessário esforço, porque essa energia não está fora, ela já está agindo dentro de nós, ela já cuida de nós. Todas as nossas células funcionam a partir dessa energia. E todo o nosso corpo é feito de células, todinho. O que acontece com uma célula, todas as células já estão sabendo. É como se nosso corpo fosse uma consciência única, acontecendo, sendo. Enquanto isso, nossa consciência é completamente desconectada, vivendo dia a dia. Não estamos preocupados com o rim, com o fígado, não estamos preocupados nem mesmo com a respiração, veja você. Então volte essa atenção para cá, para dentro. Agradeça esse fluxo da vida que acontece dentro de você, sem parar. Vamos ter a intenção de abrir todos os nossos sentidos para perceber essa energia dentro de nós. Não há esforço, é só soltar. Soltar a necessidade de controlar tudo, soltar as energias que não nos servem, fluir. Respira fundo, exala e vamos imaginar o centro do peito abrindo, fluindo essa energia. Essa energia já está fluindo, mas agora nós permitimos, oferecemos. Abrimos o peito
e deixamos que essa energia rosa, bem luminosa, seja exalada para fora. Respira fundo e exala. Podemos imaginar também pelo centro da testa uma energia dourada sendo exalada para fora também. Não há esforço, essa energia já está aí. Nós exalamos e permitimos fluir. Como se o topo da cabeça estivesse aberto, como um funil, recebendo novos conhecimentos, novas ideias. Não há controle, há recebimento, disponibilidade. E voltamos nossa atenção para a parte inferior do corpo e visualizamos uma conexão muito forte entre nós e o centro da Terra. Essa energia do centro da testa e do centro do coração descem, se conectam com a região do umbigo e desce para o centro da Terra. Nós pertencemos ao ecossistema, não há separação. A gente pode não estar enxergando isso, pode não estar sentindo isso, mas não há separação. Então vamos fazer uma respiração bem profunda e na exalação abrir os sentidos. Eu permito me perceber pertencente. Respira profundo, observa toda essa cena. Eu fluo com o fluxo da vida. Respira bem profundo, agradece, guarda essa informação. Vem voltando aos pouquinhos, na exalação abre os olhos. Guarda bem essa informação. A gente pode deixar isso pipocando durante o dia, deixando essas imagens virem. Escuta de novo essa live, vou deixar lá no YouTube. Tem muita informação aí. Muita coisa que a gente pode ser trabalhada, mas é importante a gente perceber isso. Essa é a cerejinha do bolo. Uma vez que a gente veste esse conhecimento, mesmo levando para a vida, a gente muda o nosso estado de consciência, muda a nossa percepção da vida, do todo, abre espaço nesse controle absurdo que a gente faz. Eu, por mim, esticava mais um monte essa meditação. A gente teve que parar mais ou menos no meio, porque nós estamos para terminar aqui o tempo e é sempre essa coisa, né? Eu falei que faria a meditação à parte, mas é isso. Edson, querido, veja desde o começo, tem muita informação boa hoje. Nós estamos para terminar. Se ficar muita dúvida, muita coisa, dá um alô, porque a gente repete uma live para falar disso. É bem importante essa parte mesmo, tá bom? Vamos em frente, gente linda, boa semana. Estejam atentos que o magnetismo está em alta.